Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Glórias ao Senhor Jesus. Capítulo 2, a partir do versículo 1. Vamos lá. Gênesis capítulo 2, versículo 1. Assim foram acabados os céus e a terra, com todo o seu exército. Ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que ele tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te louvamos, exaltamos o teu nome por mais um dia, pela misericórdia, pela graça, pelo perdão, pela tua presença, Senhor, no nosso meio. E nessa hora que nós lemos a tua palavra, que o teu Espírito, Senhor, no nome de Jesus, possa revelar os teus mistérios. Fala, Senhor, com a tua igreja, porque necessitamos, Senhor, de ouvir a tua voz, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos aprender um pouco hoje sobre, na verdade, o assunto chamado o sábado. O sábado como dia de guarda, como dia de descanso, como dia sagrado, como dia feriado ou religioso, ou seja, toda sorte do sentido do sábado, nós vamos tentar aprender na palavra. Porém, o que nos interessa é saber o que é que significa o sábado hoje, mediante a palavra do Senhor. Se nós devemos guardar o sábado ou não, o que é que significa o sábado para nós hoje, mediante a palavra do Senhor. E interessante, irmãos, que o nosso Deus é tão maravilhoso, que quando Jesus falou assim, examinar as Escrituras, porque elas testificam de mim e cuidais nelas a vida eterna. E examinando as Escrituras, eu consegui, pela graça e pela misericórdia, descobrir uma coisa interessante, que nós não guardamos o sábado. O sábado é quem nos guarda. Aí alguém diz, misericórdia, que novidade é essa? É novidade, sim. Nós não guardamos o sábado. O sábado é quem nos guarda. Agora, que sábado é esse que nos guarda? Esse sábado de hoje? O dia da semana? Que sábado será esse? Interessante. Nós vamos aprender algo aqui que vai tirar dúvida de muita gente. Por quê? Porque Jesus, ele, através do Espírito Santo, ele vai lá no mundo, nos traz para a sua presença, perdoa nossos pecados, nos liberta, nos dá alegria de salvação, não é? Nos dá família, nos dá paz, nos dá a esperança de eternidade. Aí vem os conceitos religiosos trazidos pelos homens e depois começam a nos algemar novamente. Aí a pessoa deixa de ser feliz por causa da igreja, deixa de trabalhar por causa da religião, deixa de fazer algo que o Senhor não proíbe. Porque quando Jesus nos liberta, aí vem um espírito de religiosidade querendo nos algemar de novo, em todos os sentidos. Então, como é uma grande dúvida, não só nossa, mas de todas as pessoas, principalmente no Brasil, essa questão do sábado, nós vamos aprender um pouco mais. E nós lemos aqui um texto que tira, já na leitura desse texto, o Senhor já nos tira uma ruma de dúvidas. Porque há um dito popular, assim como dizem, e não está na Bíblia,
faz tua parte e eu te ajudarei. Isso não é bíblico. E muito pelo contrário, o Senhor manda a gente confiar tudo nele. Ele é quem faz tudo. Isso é outro sentido. E também tem um dito popular que diz assim: Deus trabalhou até o 6º dia e no 7º dia descansou. Mas pelo que nós lemos aqui, contradiz. E entre o dito popular e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Quando nós lemos aqui, vejam bem, versículo 2 do capítulo 2: ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou neste dia da sua obra. O que é que nós entendemos? Está dizendo aí que Deus terminou no 6º ou no 7º dia a sua obra, pelo que nós lemos. Podem falar, não tenha medo não. E diz que naquele dia que ele terminou a sua obra, ele descansou. Realmente foi no 7º, mas diz que no 7º ele também trabalhou. Mas tudo bem, vamos agora tentar entender o sábado espiritual, porque esse sábado histórico e calendário traz muita confusão, e se a gente for tratar desse assunto vai ser mais uma confusão. Nós vamos tratar do sábado espiritual, o sábado que nos guarda, e não que nós guardamos esse sábado. Vamos lá, vocês vejam que quando nós lemos aqui o 7º dia, nós começamos a analisar a palavra. Todas as vezes que você lê o 7º na Bíblia, ou ele está falando de perfeição ou descanso. Mesmo o exemplo de Sansão, que a mulher amarrou as 7 tranças da sua cabeça, ali está falando de uma amarração perfeita que o inimigo faz na mente da pessoa até derrubá-lo. Não quer dizer que o 7º fale somente da perfeição de Deus, mas está falando de uma perfeição, de algo completo. Então vamos lá. Quando o Senhor diz assim que descansou no 7º dia, veja bem, no 6º dia Deus fez o homem, mas no 7º o Senhor fez algo para que o homem descansasse. O Senhor fez um dia de descanso no 7º, e Deus não fez o sábado, Deus fez um dia de descanso. E quando nós começamos a ler as Escrituras, nós começamos a ver que esse dia de descanso, ele começa a vir mais, com mais intensidade, ele começa a vir com mais identificação, que nós começamos a entender que ele representa Jesus em todos os assuntos, em todos os momentos que é lido na palavra sobre esse dia. Por exemplo, a Bíblia diz que quando Israel saiu do Egito, não foi? Aí o povo já tinha atravessado o Mar Vermelho, que o Senhor abriu. O Senhor mandou descer água, brotar água da rocha. O Senhor desceu o maná do céu, e o povo se alimentava. Mas a Bíblia diz que quando Moisés subiu para o monte, naquele período que demorou, o povo fez um bezerro de ouro. E quando o povo fez aquele bezerro de ouro, e Moisés desceu, o Senhor já disse logo assim: vê lá, Moisés, o que o teu povo fez. E quando Moisés chegou, achou aquela confusão. E o Senhor disse a Moisés: sai do meio desse povo, porque eu vou destruir todo mundo, e eu vou fazer uma nova aliança contigo, mas sai do meio deles. E a Bíblia diz que Moisés lutou, intercedendo pelo povo com o Senhor. Isso está escrito em Êxodo 32, a partir do versículo 33, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: aquele que tiver pecado contra mim, este riscarei do meu livro. Quando Moisés intercedeu pelo povo, Êxodo 32, versículo 33. Quando Moisés intercedeu pelo povo, o Senhor disse assim: tudo bem, Moisés, tudo bem, eu
meu desejo, a minha vontade era de destruir esse povo, por causa do pecado, que eles esqueceram a minha presença e começaram a adorar Satanás, através do bezerro de ouro. Mas, pela intercessão de Moisés, o Senhor diz assim: continua, Moisés, eu vou contigo, mas aqueles que adoraram o bezerro não entram. Aqueles que adoraram o bezerro não entram no meu descanso. Já está começando a entender alguma coisa. O descanso lá do 7º dia, em Gênesis, nós já começamos a ver em outras partes da Bíblia, nós já começamos a ver aqui em Êxodo. Mas, para que a gente não perca tempo, eu quero dizer para os irmãos que esses estudos, essa palavra, isso aqui, irmãos, não é nem uma vírgula em relação ao que significa esse assunto. Nós não podemos trazer um assunto de uma eternidade e trazermos aqui uma questão de uma hora, de um culto ou de uma semana. Isso é um assunto eterno. Então aqui nós vamos tentar entender um resumo do resumo do resumo do resumo. Mas para que nós entendamos melhor, quando sairmos aqui do culto, a gente vai começar a estudar mais a palavra, para cada vez mais conhecermos o sábado, conhecermos o descanso, conhecermos Jesus. Então, irmãos, a palavra sábado vem de Shabat, que quer dizer descanso. Todas as vezes que nós começamos a ligar esses assuntos, nós começamos a entender, sem dúvida alguma, que o sábado, que o Senhor mandou guardar, chama-se Jesus. Quem não guardar Jesus hoje não tem salvação, de forma nenhuma. Agora, quem guarda o sábado do calendário, se isso for ligado à salvação, vai ter uma surpresa horrível, porque Jesus vem buscar os lavados e remidos do sangue dele, e não os guardadores da lei, ou de qualquer outra doutrina humana e religiosa. Então nós temos que entender se nós estamos guardando Jesus ou não. Como é que é guardar Jesus dentro de nós? Lembram que Jesus falou que aqueles que crescem nas suas palavras, que praticassem, Ele e o Pai viriam e fariam morada nele, naquela pessoa. Então guardar o sábado é guardar Jesus, guardar a palavra de Jesus. Muito bem. Agora, para que a gente possa ter firmeza desses assuntos, nós temos que ter a conferência da palavra. Porque o apóstolo Paulo disse assim: se vier um anjo do céu ou qualquer um outro pregar um evangelho fora desse que já foi posto, seja maldito. E jamais eu quero entrar aqui em maldição, principalmente maldição da palavra, não é? Então veja bem, assim como Deus sempre usou uma figura, um acontecimento, alguma coisa para representar algo no futuro, está entendendo? Sempre na Bíblia tem alguma coisa que representa algo no futuro. Por exemplo, a serpente pendurada no madeiro, lá no deserto, que quando as pessoas eram mordidas por aquelas serpentes que estavam atacando o povo devido às murmurações dos hebreus, e quando o povo correu a Moisés, Moisés correu ao Senhor, e o Senhor mandou pendurar uma serpente lá numa estaca, numa haste, uma serpente de bronze, e disse assim: agora avisa ao povo, quem for mordido por a serpente, se olhar para aquela, será curado, não vai morrer mais. Irmãos, quem é a única pessoa de eternidade a eternidade que repreende a morte? E essa serpente de bronze significava quem? Não tenha medo de falar, não. Representava Jesus, apontando que alguém ia ser pendurado no madeiro, mas para curar o quê? Curar as enfermidades que Satanás tinha feito aqui embaixo. Então as nossas enfermidades físicas e espirituais, que são provocadas por ações de Satanás, em Jesus nós somos salvos e libertos, somos curados. É só olhar para Ele, olhar para Jesus,
Então já sei, eu vou bater uma foto de um camarada barbudo e que se dizem ser Jesus e vou ficar olhando para ele. Não, Jesus da palavra. Como é que nós vamos olhar para Jesus da palavra? Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos Jesus através da palavra e não através de imagens, nem através de nada. As Escrituras. Examinar as Escrituras, porque elas testificam de mim, e cuidar de ter nelas a vida eterna. Veja só, irmãos, quem guarda o Shabat chamado Jesus não tem cansaço, não tem depressão. Mas quem guarda o dia da semana só vive cansado. Por quê? Porque é uma guarda religiosa. Interessante como a palavra não se contradiz. Jesus disse assim: vocês tenham cuidado, que quando for a minha volta, que esse dia não aconteça nem no sábado e nem no inverno. Ué, se ele orientou que o povo fizesse o culto do sábado e ficasse adorando a ele no sábado, e ele disse: cuidado que eu não volto no sábado, cuidado que esse dia não aconteça no sábado nem no inverno. O que é que Jesus queria dizer, já apontando para nós? Cuidado, muito cuidado, porque quando eu estiver voltando, que a sua vida não esteja uma frieza espiritual, inverno, e não esteja uma vida religiosa, sábado. Está entendendo, irmãos? Dá para entender? Então nós começamos a romper uma muralha, começamos a romper pedras horríveis e grandes que botaram no nosso caminho entre nós e Jesus, chamado espírito de religiosidade, que é pior do que o pecado. Mas o martelo chamado Jesus, ele esmiuça todas as pedras. E nessa noite o Senhor está com o martelo aqui quebrando pedra, para que a gente veja a luz, para que as trevas da religiosidade elas sejam dissipadas da nossa mente, e a gente sai daqui adorando o Cristo, o Filho do Deus vivo, e a gente passe a viver um sábado eterno. Nós guardamos Jesus todos os dias, nós guardamos Jesus nos 7 dias. Irmãos, eu não estou falando de segunda a domingo, não. Eu estou falando que nós estamos guardando Jesus num dia perfeito, que é o dia que nós o aceitamos, e nós passamos agora a viver a eternidade. E nós vamos entrar aqui, irmãos, em alguns textos. Vejam bem, vejam bem. Assim como Deus sempre usou figuras do passado que estão na Bíblia para representar alguma coisa no futuro, vocês lembram que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, e o sinal que o Senhor tinha dado a João era em forma de uma ave. Que ave era essa? Pomba. Se viesse uma avestruz sobre Jesus, João ia identificar o Espírito Santo? Não. Viesse um urubu sobre Jesus, ele não ia identificar, porque o Espírito Santo diz assim: vai descer em forma de pomba. Então o símbolo do passado aponta para alguma coisa no presente e no futuro. Então nós não podemos nos limitar a uma letra, como Paulo falou, a letra morta, ou a letra sem valor. A palavra de Deus é pura, de Gênesis a Apocalipse a palavra do Senhor é a mesma, não muda. Agora os homens colocaram vários costumes, por exemplo, alguns costumes que botaram, que a gente não pode ir pela letra, porque se for, a letra mata. No livro de Isaías, capítulo 4, os irmãos vejam que coisa interessante. O Senhor diz, no livro de Isaías, viu? O Senhor diz assim: naquele dia, 7 mulheres pegarão nas vestes de um homem e dirão assim: nós temos a nossa comida e nós temos as nossas roupas, nós queremos apenas teu nome, casa conosco, nos tira desse desprezo,
ou opróbrio, é a mesma coisa. Não está escrito assim? Então hoje é permitido casar com 7 mulheres? Case, para você ver as consequências. Mas está escrito na Bíblia. A gente poderia muito bem aproveitar isso. Mas o que é que a palavra quis dizer para mim e para todos? Isaías foi o profeta messiânico. Era o profeta que falava Jesus 24 horas nos seus lábios. O Senhor disse assim: chegará um dia que 7 mulheres, quem são essas 7 mulheres? 7 perfeição, mulher, igreja. Uma igreja perfeita vai se apegar a Jesus, não pelas coisas materiais, não pelo pão, nem pelas vestes, mas para ter o nome dele, para ter um compromisso, para ter uma aliança, para ter uma salvação. Era o que Isaías queria dizer. Agora, se a pessoa for na letra, aí vai virar aquela religião que o homem pode casar com 7 mulheres, começando lá em Israel, até os dias de hoje. E a palavra diz assim: aquele para ser ministro da casa do Senhor tem que ser marido de uma só mulher. Então vocês estão vendo como contradiz a letra? Muito bem. Então a gente não pode ir pela letra, porque a letra mata. Eu vou resumir um pouco mais, para que a gente chegue no objetivo desse entendimento. Nós vamos entender nas Escrituras que Jesus é o nosso sábado, e que nós não guardamos o sábado, e o que o sábado é quem nos guarda. Vocês estão entendendo, irmãos? Ser guardado por um sábado. Ué, mas se for na segunda acontecer alguma coisa, cadê o sábado? Eu tenho que esperar. Não, irmãos, esse Shabat, esse descanso, esse Senhor chamado Jesus, Ele nos guarda 24 horas. Ele é quem nos guarda. Então quem não for guardado pelo sábado vai ter problema, mas pelo sábado chamado Jesus. Agora nós vamos identificar se Jesus é o sábado ou não. Amém? Amém. Vocês vejam que quando Jesus chegou aqui fisicamente, que presente ele está, porém espiritualmente, quando Jesus chegou fisicamente, ele tentou ensinar aos hebreus, aos judeus, o que Moisés tentou botar na cabeça do povo. Jesus tentou ensinar ao seu povo que ele seria o Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Ele é o verbo que se fez carne, que habitou entre nós. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. E o judeu não entendeu. É tanto que crucificaram a Jesus. Quem crucificou Jesus não foram os romanos. Os romanos cumpriram a vontade dos judeus, mas quem crucificou Jesus foi ordem dos judeus: crucifica-o e solta Barrabás. Então, irmãos, tudo que Jesus tentou ensinar, os judeus não conseguiram entender. Alguns. Agora, os poucos que entenderam na época, e até nós nos dias de hoje, que entendemos esse mistério, nós somos felizes. Por quê? Porque para o judeu até hoje o véu está lá. Para o judeu até hoje o véu está. Jesus, quando deu o último brado na cruz, naquela tarde, a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima a baixo, não foi? E o povo viu tudo. Ali, espiritualmente falando, queria dizer o seguinte: o mistério foi revelado. Agora nós entendemos quem é Jesus no nosso meio, não por uma questão religiosa, mas, irmãos, por uma experiência viva. Por exemplo, eu não quero que os irmãos aqui fiquem dizendo assim: o irmão fulano teve uma experiência com Jesus, foi maravilhosa. O irmão ciclano teve outra, foi curado. Não, eu quero saber qual é a sua experiência. Não adianta a gente ficar confiando só nas experiências dos outros. E eu quero saber qual é a minha experiência. A nossa experiência é uma só: é ter Jesus vivo dentro de nós. E se nós temos Jesus vivo dentro de nós, nós também temos vida. E vida em abundância. O que quer dizer vida em abundância? É a pessoa viver 200 anos, né?
vida em abundância, mesmo que a pessoa fique 1 ano na terra, 10, 15, 20 ou 30 anos, mas se tiver Jesus, ele tem vida eterna. Se ele partir, ele já tem a eternidade. E enquanto estiver na terra, o Senhor o guarda, porque o Senhor nos dá vida e vida em abundância. Então, irmãos, quando Jesus conversava com a mulher samaritana, nós começamos a entender que Jesus falava uma linguagem e a mulher falava outra. Porém, os dois discutiam um só assunto. Que assunto era? O lugar de adoração. Os judeus diziam que era em Samaria. Os judeus não. Os samaritanos diziam que era em Samaria. E os judeus diziam que era em Jerusalém. Só que Jesus, ele veio para trazer o entendimento. Jesus disse: não é mais em Samaria e nem em Jerusalém. Porque vem o dia que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e Ele procura os verdadeiros adoradores. Aí Jesus disse assim: não só em Samaria, não só na Judéia, não só em Jerusalém, mas em todos os lugares da face da terra. Agora, preste atenção, a dimensão já abriu, porque antes o culto tinha que ser em Jerusalém, tinha que ser no templo, tinha que ter a presença do sacerdote, tinha que ser no sábado, e tinha que ter o cordeiro. Então o povo, por exemplo, no dia que Isaac foi com Abraão, e o Senhor orientou que Abraão sacrificasse Isaac, apesar de ser menino, mas entendia do culto judaico. Ele sabia que precisava de alguns elementos. Não tinha o templo ainda, porque o templo não tinha sido orientado. O templo foi orientado muito depois, através de Moisés. Vê as orientações: tendas, tabernáculos e templos. Foi outras orientações. Inclusive, nem Moisés construiu o templo. Quem construiu já foi Salomão, depois de Davi. É outro assunto. Mas estava tudo profetizado. Mas quando Isaac subia com seu pai para o monte para adorar, que na ideia de Isaac ele ia adorar, mas na ideia de Abraão, Isaac ia ser sacrificado, porque o Senhor tinha pedido. Naquela caminhada, Isaac disse assim: meu pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, e está aqui a ferramenta de corte, é o cutelo, mas cadê o cordeiro? Porque Isaac sabia que precisava de um cordeiro para ter um culto, para ter um sacrifício, para ter uma adoração. E Isaac não viu. Aí Abraão respondeu: o Senhor proverá para si um cordeiro, meu filho. Irmãos, preste bem atenção. Deus não quer sacrifício de ninguém. Deus não quer que você trate e você guarde nada da tradição religiosa. Deus não quer que você se sacrifique, porque o cordeiro já foi sacrificado em nosso lugar. Quando Abraão olhou para trás, quando o Senhor disse que ele não sacrificasse, ele viu um cabrito pendurado pelos chifres numa árvore. Ali, olha a figura, já apontava para alguém que ia morrer por todos, para o perdão dos pecados. Então, irmãos, a Bíblia trabalha em cima de figuras. Nós não podemos pegar uma figura do Velho Testamento e transformar numa doutrina, como muitas foram transformadas. Por exemplo, a Arca da Aliança era a presença de Deus nas guerras, era a presença de Deus nos lugares, nas festas. Mas tinha lugar que a Arca da Aliança não valia nada. Colocaram no templo de Dagon, não aconteceu nada. Mas o Senhor mandou o anjo e cortou o Dagon em vários pedaços, e todo mundo conhece a história. Só que tem um detalhe: a Arca da Aliança para nossos dias representa a comunhão com quem? Com Cristo, com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. A Arca da Aliança ficou na casa de Obed-edom quantos dias? 3 meses, 90 dias, certo? Entenda, 3 dias, ou 3 meses, né? Na casa de quem?
Obed-edom. Na casa que tiver a arca da aliança, hoje, olha, escute, na casa que tiver a arca da aliança, não precisa oração de sacudimento, não precisa campanha de prosperidade, não precisa comprar vela ungida, lenço ungido, não precisa nada disso. Sabe por quê? Porque a arca na casa de Obed-edom, a Bíblia diz que o Senhor prosperou aquele homem em tudo. Você quer ter prosperidade, quer ter paz, quer ter saúde, quer ter vida? Deixe a arca ficar na sua casa. A nossa casa significa o quê? Quando a arca chegou na nossa casa, lá no Apocalipse, disse assim: eis que estou à porta e bato. A nossa vida. Se Jesus estiver na nossa vida, nós temos prosperidade, nós temos paz, nós temos alegria e nós temos Shabat, nós temos descanso. Precisa, meus irmãos, porque o mundo está meio atribulado. Mas vamos lá. Então, quando Jesus veio, vocês vejam que Deus não deixa a gente enganado em nada. Preste bem atenção. A Bíblia diz que Jesus, quando estava no monte da transfiguração, falava com ele duas pessoas. Quem eram? Moisés e Elias. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. O último profeta que veio, segundo a palavra, foi João Batista. E o Senhor disse assim: a lei e os profetas vieram até quem? Até João. A lei e os profetas vieram até João. De hoje em diante é pregado o reino de Deus, e os homens se esforçarão para entrar nele. Então não é mais pela lei, é pela graça. Nós somos salvos pela graça. Não depende de guarda, não depende de atitude, depende de bondade e misericórdia do Senhor. Agora, para permanecer na graça, aí cumpre-se o que Jesus falou: e os homens se esforçarão a andar por ele. Qual é o nosso esforço hoje para permanecer nesse caminho? É vencer o inimigo, é vencer o pecado, é vencer a razão, vencer tudo, para que a gente possa ter o nosso lugar na eternidade. Então, irmãos, sem sombra de dúvida, o sétimo dia, o dia que Deus criou para nos guardar, representa Jesus, que é o nosso descanso eterno. Eu vou provar na palavra. Outra coisa, presta atenção: se Deus não cansa, como é que ele descansou? Se ele é um ser incansável, como é que ele descansou? Mas a Bíblia trabalha em cima de figura. Deus fez ali um descanso para o homem, e não foi um sétimo, não foi um dia terreno, foi um dia eterno. E agora nós vamos fazer um culto judaico na pessoa de Jesus. E os irmãos vão ver que quando a pessoa faz um culto judaico na pessoa de Jesus, a libertação, a cura, a salvação. Vamos lá. Vejam bem. Alguém pode abrir aí, ou eu abro aqui mesmo, Mateus capítulo 11, versículo 29. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Mateus 11, versículo 29. Eu vou ler. Eu vou ler a partir do 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu sou manso e humilde de coração. Vinde a mim e achareis sábado para vossas almas, descanso. Jesus é o nosso descanso, e descanso para a alma. Mas para o mundo físico,
para o mundo físico. Inclusive o Senhor falou no Velho Testamento, disse assim: quem trabalhar no sábado morre. E por que não morre todo mundo que trabalha no sábado? Será que a palavra de Deus envelheceu? Quem não guardar o sábado morre. E por que não morre ninguém hoje? E muito pelo contrário, hoje ninguém trabalha mais nem no sábado só não. Hoje o povo trabalha 24 horas, tem turnos. E por que não morre? Você sabe por quê, irmãos? E Deus está certo. O Senhor sabe muito bem o que ele falou. Ele disse o seguinte: olha, quem não guardar o sábado morre. Quem não guardar Jesus está morto. Você está entendendo? Jesus é o nosso descanso. Ele é o nosso descanso. Você pode trabalhar 24 horas se você tiver necessidade, mas se você guardar Jesus no seu coração, a sua alma tem descanso. A sua alma não tem opressão. Sua alma não tem descanso, porque o Senhor diz assim: vinde a mim, vós cansados, os que são cansados e oprimidos. Muito bem. Então nós já começamos a ver aí o dia 7. Nós começamos a ver aí o sábado verdadeiro. Só que, como eu falei no início, precisava de quantas coisas para fazer um culto no culto judaico? E nós aqui, irmãos, estamos fazendo um culto judaico, porém revelado. Coincidentemente é um sábado, mas o sábado que é hoje da semana não nos interessa. O que nos interessa é o sábado eterno. Quem é o sábado eterno? Quem é o Shabat eterno? Quem é o descanso eterno? Jesus. E nós vamos provar na palavra, na sequência. Então vejam bem, o culto judaico tinha que ter alguns elementos, mas os principais que não poderia faltar. Se faltasse, não tinha culto. É tanto que Saul fez algo e Deus não recebeu aquele culto. Saul sacrificou no lugar de quem? De Samuel, que era o sacerdote. Só quem poderia sacrificar era o sacerdote. É a mesma coisa hoje, não tem diferença. Hoje só quem pode sacrificar é o sacerdote. Vamos lá? Vejam bem, tinha que ser sábado, tinha que ser no templo, tinha que ser em Jerusalém, tinha que ter o cordeiro e o sacerdote para fazer o culto judaico. Aí agora nós vamos ver se esse culto está sendo um culto revelado. Vamos lá. Vocês lembram quando mostraram o templo a Jesus? Os discípulos disseram assim: mestre, olha que beleza de templo. Eu não sei se foram os discípulos ou os fariseus, eu sei que alguém disse: olha que beleza de templo. Jesus disse assim: olha, virá dias que não ficarão pedras sobre pedras. Não foi assim? Aí alguém diz assim: ué, mas o que tem a ver com Jesus? Sim, mas quando Jesus estava naquela guerra espiritual ali com os fariseus e com aquele povo que tocaram no assunto de morte, Jesus disse assim: derribais esse templo e eu reedificarei em quantos dias? Aí a própria Bíblia diz assim: ele se referia a seu próprio corpo. Então nós já achamos o templo. Nós já achamos o templo para adorarmos. Irmãos, é claro, não tem dúvida. Presta atenção. A adoração tem que ser no templo. Jesus disse assim: tudo que pedi ao meu Pai em nome de Moisés recebereis, né? Não. Tudo que pedir em meu nome. Ele é o que? Jesus é o que? O templo. A adoração, quando é feita no templo chamado Jesus, isso sobe aos céus como aroma suave. Entenderam, irmãos? Nas narinas do Senhor. Então Jesus é o nosso templo. E nós somos o templo do Espírito Santo, que confirma: Pai, tu em mim e eu neles. Jesus é o templo de adoração, porque só nele é que as nossas orações e adorações chegam ao Senhor. E nós somos templo do Espírito Santo. Então nós temos a mesma comunhão. Já achamos o templo.
Vamos ver aqui, João capítulo 1, versículo 36. Quando Jesus ia passando, a Bíblia diz que simplesmente alguém apontou para ele e disse assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o quê? Que tira o pecado do mundo. Então já achamos o Cordeiro, outro elemento para fazer o culto. Os irmãos estão entendendo? Achamos o templo, achamos o Cordeiro. E no livro de Hebreus, Paulo sempre fala do sumo sacerdote, segundo o que? A ordem de Melquisedeque. Quem é esse sumo sacerdote? Que entrou uma vez por todas, Hebreus 6:20, entrou uma vez por todas na presença de Deus e se tornou sumo sacerdote para sempre. Quem é esse ser? Jesus. Então entenda, irmãos, já entendemos aqui o sacerdote, além do sacerdote, já é sumo sacerdote. Nós já entendemos o templo, nós já entendemos o que mais? O Cordeiro, certo? Agora, duas coisas vocês vão ficar maravilhados, principalmente com Jerusalém. O templo tinha que ser Jerusalém, o culto tinha que ser Jerusalém. É por isso que havia uma briga terrível entre os judeus e os samaritanos. Quando nós lemos aquele texto anterior, que Jesus disse assim: entrareis e saireis, e achareis descanso para vossas almas. O descanso que nós lemos desde o início, aquele sétimo dia que Deus criou para o homem descansar, que na lei de Moisés, está tudo certinho, teve o nome de sábado. Esse sábado é o Shabat, que ele apareceu no dia que Jesus começou a pregar, é o descanso. Então Jesus é o sábado eterno. Está entendendo? Então não tem nada errado. Estamos fazendo o culto na pessoa certa, no dia certo, o sacerdote certo, o cordeiro certo. Agora, irmãos, a maravilha é melhor. Eu vou fazer até questão de ler. Apocalipse, capítulo 21, versículo 23. Vamos ver que maravilha, irmãos. Apocalipse é o último livro da Bíblia, bem fácil de localizar. Que coisa maravilhosa. Nessa noite o Senhor vai abrir nossos olhos, mais do que da aula passada, do que ele abriu os olhos aqui dos 3 séculos. Apocalipse capítulo 21, versículo 23. Eu vou ler o 22 em diante. Veja só que maravilha. Está falando, esse capítulo aqui está falando, o capítulo 21 está falando da Nova Jerusalém, viu? Da Nova Jerusalém, mais ou menos da Nova Jerusalém. Olha o versículo 22. Depois que o Senhor fala das portas espirituais, agora fala de uma coisa interessante. No versículo 22 do capítulo 21 de Apocalipse diz assim: nela, na cidade santa, na Nova Jerusalém, olha o que é que diz: nela não vi o que? Templo. Não vi santuário, certo? Agora, por que João não viu templo, nem viu o santuário na Nova Jerusalém? Porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Olha, irmãos, tem gente esperando ainda uma reencarnação para morar na Jerusalém terrena. Aqui a palavra está dizendo que não precisava templo, porque Jesus é o templo eterno, é nele que nós adoramos a Deus.
Mas o mais bonito está aqui no 23. A cidade não necessita de sol, nem da lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada, a sua luz. Então vejam bem, nós conseguimos localizar Jesus em todos os elementos do culto judaico. Agora, o que fica a pergunta: precisa alguém fazer algum sacrifício ou dia de semana para que chame a atenção de Deus em determinado sacrifício? Será que precisa? Os irmãos estão entendendo? A palavra de Deus é tão pura, irmãos. Em Hebreus capítulo 5, capítulo 4, versículo 5, o apóstolo Paulo repetiu. O apóstolo Paulo repetiu a mesma coisa que Deus falou a Moisés. Paulo disse assim: quando Deus na sua ira disse: esses não descansarão no meu repouso, ou esses não entrarão no meu repouso. Então nós entendemos que para descansar em Jesus, nós precisamos entender uma coisa. Veja bem, irmãos, o véu tem que se rasgar para nós. E nessa noite aqui, pela graça e pela misericórdia do Senhor, o véu foi rasgado. Agora não é somente para aprender isso, porque se nós aprendermos isso e a palavra entra no ouvido e sai no outro, não resolve nada. A Bíblia diz, o próprio Jesus falou assim: aqueles que ouvem minhas palavras e as põem em prática, eu comparo o homem que edificou sua casa na rocha. Os irmãos estão entendendo? Então precisamos botar em prática a palavra do Senhor. Você crê em Jesus, você foi batizado nas águas, você anda nesse caminho, então você hoje vive um culto eterno. Por que o culto eterno? Olha como Deus abençoou assim. Olha como Deus nos mostrou algo maravilhoso. Vocês lembram que Ana, Elcana e que mais, Penina, subiam anualmente para adorar, não era? Uma vez por ano. Vocês lembram que quando Jesus chegou naquele tanque e tinha um coxo, e a Bíblia diz que um anjo mexia a água, não era? E quando a água se movia, quem tocasse primeiro na água, se tivesse qualquer enfermidade, era curado. Não lembram? Era uma vez no ano. Então Deus amplificou tudo isso. O Senhor resumiu. Vejam só, eles subiam de ano em ano para adorar em Jerusalém. Entenda, o nosso culto hoje é eterno. Irmãos, o culto não para. Não para. Se alguém estiver pensando que isso aqui que nós estamos fazendo é um culto, está totalmente enganado e não entendeu nada de culto. Isso aqui é uma reunião. Salmo 122, se eu não me engano, não é? Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. É uma congregação. Agora o culto é no templo, é dentro de nós. E dentro de nós vamos adorar o Senhor quantas vezes por ano? Vamos fazer igual a Enoque. Enoque andou na presença do Senhor e o Senhor o tomou para si, não foi? Qual era a idade de Enoque? 365 anos. E a Bíblia deixa bem claro, e viveu Enoque 365 anos, e o Senhor o tomou para si. O que quer dizer hoje? Enoque, um corpo, a igreja, que anda na presença do Senhor todos os dias, aguardando o momento de ser arrebatada. Amém, irmãos? Então vamos entender que não é nada terreno, nada da letra que vai nos ligar ao Senhor. O que nos liga a Deus é o sacrifício que foi derramado na cruz, aquele sangue que foi derramado, e nesse sangue nós já fomos lavados e o véu se abriu para nós. Amém? Então, se tiver alguém aqui cansado e sobrecarregado,
Entre no sábado, entre no Shabat, entre no descanso. Jesus disse assim: vinde a mim, vinde ao sábado, vinde ao sábado eterno. Mais uma vez falando, eu não estou falando do sábado aqui da terra, não. Amém, irmãos? Fica até mais leve de caminhar, sabia? Quando nós estamos oprimidos, quando estamos tristes, quando tem algum problema, quando tem alguma coisa que entristece a nossa alma, alguma enfermidade, aí Jesus nos dá o descanso. Olha, irmãos, ninguém esteja pensando que vai aprender a adorar quando chegar lá no céu, não, viu? Já começa aqui. E a adoração não é em lábios, não é cantar bonito, pregar bonito, não. Adoração é Jesus estando vivo dentro de nós. Aí já estamos ligados na eternidade. O arrebatamento, quando o Senhor vier nos buscar, não dá tempo mais para nada. Então, quando Jesus nos arrebatar, essa adoração já continua na eternidade, irmãos. Ninguém vai ensaiar, não. O ensaio é aqui. Entendeu? Quando Jesus falou que ia preparar lugar, e os discípulos conheciam o caminho, Tomé disse assim: nós não sabemos para onde tu vais, como nós conhecemos o caminho? Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro meio de chegar a Jesus, não por sacrifícios, não por lei, nem por sábado, nem domingo, nem nada. Para chegar a Deus só tem um caminho. É chamado quem? Jesus. E eu vou encerrar dizendo duas coisas, e preste atenção se isso tem fundamento. Para seguir a Jesus nesse caminho, irmãos, é suave para a alma. A nossa alma anda leve nele. Agora a carne sofre, misericórdia. A carne sofre para seguir esse caminho. Você sabe por quê? Porque carne e sangue não entra no céu, mas quem vai entrar é a nossa alma. É por isso que ela descansa em Jesus. Está entendendo, irmãos? Irmãos, não tem coisa melhor do que o pecado perdoado. Que maravilha. O pecado é um fardo que a gente não consegue nem se mexer. Mas quando Jesus perdoa, aí nós temos voz, nós temos forças para adorar o nome dele. Amém? Então vamos adorar o Senhor, agradecendo a Ele por essa oportunidade de estarmos aqui. Entenda, viu, irmãos? Cada dia que nós estamos vivos é uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar na terra. Porque a oportunidade de viver no céu nós já temos pela fé em Jesus. Então cada dia que você estiver aqui, cada dia que você vê sua família, que você vê seus filhos, sua esposa, o seu esposo, agradeça o Senhor. Porque tem muitos que não estão tendo essa oportunidade. Está entendendo? Então vamos orar. Vamos agradecer. Senhor Deus, mais uma vez te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Te louvamos pelo ensino. Meu Senhor, abençoa essa congregação. Abre a mente, abre o coração de todos que estão aqui presentes. Nos ensina, Senhor, as tuas revelações. E quebra em nosso meio todo o jugo da religião. E nós repreendemos todo espírito de religiosidade. Que nós tenhamos paz e descanso na tua presença, Senhor. Que sejamos curados das nossas enfermidades. Que tenhamos a tua paz, porque a tua paz é diferente da paz do mundo. E não tira, Senhor, não deixa que ninguém tire do nosso coração o desejo de subirmos para a eternidade. Recebe em teu altar esse culto de louvor e adoração de todos que estão aqui presentes. E nos dá uma semana de paz, Senhor. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe, a paz do Senhor. E se Jesus não voltar, amanhã estaremos aqui novamente. A paz do Senhor.